Nosso tema de terça-feira é uma vida extraordinária, alcançar uma vida extraordinária. E nós estamos entrando no momento triste da palavra de Romanos capítulo 1. Triste porque, a começar por mim, eu também fico triste. Eu não sei se você acompanha, se você tiver oportunidade, eu já alinhei com a Elaine assim, uma vez. Eu não sabia o que era a série de Netflix, eu não sabia. E já estava em alta. E aí uma vez eu comecei a assistir um negócio e esperava chegar no final. Quando chegava no final, não dava o final. Aí engatava no outro. Quando foi ver, eu tinha perdido um dia da minha vida assistindo a série e o final não chegava nunca. Mas é isso que é série. E o negócio prende a sua atenção que você quer saber o desfecho. Se uma pessoa curiosa, por curiosidade, a pessoa quiser entender o que é uma vida extraordinária, ela tem que maratonar as ministrações de Romanos capítulo de número 1. É muito importante ela. E hoje nós vamos tratar de um ponto de Romanos capítulo 1 e nós vamos passear em outros versículos e capítulos e livros bíblicos aqui. Mas nós vamos perceber em Romanos capítulo 1, e de novo a gente vai pegar para dar continuidade, do versículo 20 em diante, mais uma vez vou tirar outra ministração desse mesmo trecho. Isso porque assim, tem muitas coisas que eu estou escrevendo no livro, e eu não estou trazendo tudo aqui dentro da ministração às terças-feiras. Mas eu tenho certeza que quando você adquirir este livro, que vai ficar pronto, em nome de Jesus. Cada hora eu abro para escrevo mais alguma coisa, Deus me dá mais alguma coisa, graças a Deus. Eu digo que se para ninguém fosse o livro, e só do que eu estou sendo edificado, com o que eu leio, com o que eu escrevo, já ganhei na loteria, irmão, estou muito feliz. Mas eu sei que Deus vai levar a corações que precisam ouvir essa palavra. Amém? Mas hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Já temos falado bastante de idolatria, mas eu vou dar uma sequência de idolatria para você entender algumas coisas e aprender a lidar com o que é necessidade, o que é conforto, o que a vida Deus permitiu que nós vivêssemos, porque o trabalho do inimigo é enganar a gente. Como diz a palavra aqui, fazer da verdade uma mentira. E Deus não quer que você viva na mentira nem no engano. Amém? Diz assim, capítulo 1 de Romanos, versículo de número 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso, como nós já temos ministrado, foi a causa. E a consequência? O que foi que aconteceu? Justamente, preste atenção que nós temos aprendido, que Deus, ele se manifestou para a humanidade, para as pessoas que não são cristãs. Deus se manifestou como um Deus criador dos céus e da terra. Para os cristãos, ele se manifestou como Deus criador dos céus e da terra, ainda se manifestou como Deus de amor, que perdoa pecados, entregou Jesus Cristo por cada um de nós, se revelou nas suas escrituras, e nós conhecemos o caráter de Deus. Ou seja, nós temos um relacionamento, um plus maior do que pessoas que não conheceram a Cristo ainda. Amém? Quem conheceu a Cristo, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, então você conheceu a Cristo. Por um lado, é muito bom. Por outro lado, te traz uma grande responsabilidade. É isso que muitas vezes Paulo vai tratar em Romanos com os judeus. Eles dizem assim: nós recebemos a lei, sim, mas vocês receberam a lei com um intuito. Deus deu essa lei para vocês para que vocês mostrassem para outras nações que vocês eram diferentes. E vocês mostraram?
Não. Então, por isso, vocês, além de ter essa honra de ser portador do Evangelho, vocês também receberam a responsabilidade de levar esse Evangelho. Então, muitas vezes, nós queremos ficar com um lado da fatia, né? Só com aquele lado que nós recebemos. Mas com aquilo que nós recebemos, nós também recebemos junto uma responsabilidade. Amém? Então, Paulo está tratando isso, das duas revelações, revelação geral, revelação especial. Só que depois de Deus ter feito tudo isso, as pessoas disseram, não, nós não queremos isso. Nós queremos do nosso jeito, vai ser do nosso jeito. E aí o que aconteceu? Diga para mim, tem o que fazer quando você já fez de tudo por uma pessoa? Não tem mais nada para você fazer, sabe? Às vezes você vê, por exemplo, pais que ficam desesperados, às vezes com os filhos nas drogas. Às vezes fazem de tudo para arrancar os filhos de lá. E não tem mais o que fazer, já não vê mais saída nenhuma. Aí você faz aquilo que todo mundo deve fazer em qualquer situação que foge das suas mãos. Entrega na mão de quem? De Deus. Deus fez de tudo que precisava ser feito para as pessoas conhecerem Ele. Deus se revelou. As pessoas entenderam a existência de Deus. Tanto que até mesmo igrejas que vão nascer hoje com uma ideia diferente do que a Bíblia diz, também estão dizendo e falando em nome de Deus, ok? Só que preste atenção, nem sempre, quando a gente está falando de idolatria, a gente sempre está dizendo de ídolos, igreja católica, outras religiões que têm imagens, mas pode existir idolatria dentro de uma igreja evangélica, ok? Amém? É bem claro isso. Então, nem tudo que se faz em nome de Deus, Deus está. E um dia, Deus vai cobrar tudo isso. Deus vai cobrar. Deus é amor. Devemos levantar a bandeira de que Deus é amor? Sim, tenho convicção disso. Mas também nós temos que levantar a bandeira que Deus é santo e Deus é justo. Se Deus fosse, Ele é todo amor, né? Mas sendo Ele amor, e se Ele for contrário à palavra dEle, Ele vai ser injusto em seu julgamento. E Deus, sendo santo, perfeito e justo, Ele não vai cometer injustiça nenhuma. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, depois de tudo isso, o que eles falaram? Não queremos a sua lei, não queremos o que o Senhor disse, não queremos desse jeito, e nós vamos fazer do nosso jeito. Vamos abrir uma igreja do nosso jeito, vamos ter louvores do nosso jeito, vamos levantar pastores do nosso jeito, e vamos colocar uma placa de igreja cristã do nosso jeito. E sabe o que Deus fez? Deus não se opôs. Porque para a gente tem um sentimento de ira com isso, né presbítero? Vê um negócio desse e fala assim, não, se eu fosse Deus, já mandava logo um raio, porque está contrário à minha vontade. E Deus permite? A gente fala assim, meu Deus. E aí às vezes ainda usam um conselho de Gamaliel, se Deus está no negócio, prospera. Se Deus não tiver negócio, fale. E se não for Deus que está no negócio? Sempre, antes de você entender as coisas pelo que você acha, pelo que você sente, é melhor você ir pelo que as Escrituras dizem. Tem muitas coisas na minha cabeça que às vezes eu falo assim, eu acho que não tem nada a ver. Mas quando eu leio nas Escrituras, tem tudo a ver. Aí eu fico naquela dúvida. Eu acho que não é bem assim. Mas eu li na Bíblia que é assim. Com o que eu devo ficar? Com o que eu acho ou com o que a Bíblia diz? Com o que a Bíblia diz. Então nós precisamos entender aqui que pessoas entenderam o que a Bíblia diz. No entanto diz, não é bem assim. Tem um outro lado da história. E não tem. Então nós precisamos aprender que para uma vida extraordinária como cristãos, nós precisamos tomar cuidado de uma coisa. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23. Abre aí para a gente ler junto, Márcio. Provérbios capítulo 4,
versículo de número 23. Olha qual é o principal lugar que você precisa tomar cuidado. Sobre tudo que se deve guardar, tomar cuidado, prestar atenção, valorizar, cercar. Quando a gente guarda a coisa que para a gente é precioso, não é? O que nós devemos guardar? Guarda o teu coração. Mas quando está falando de coração, está falando das saídas da vida, está falando dos seus sentimentos, está falando do seu mundo interior. Está dizendo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu preciso guardar o meu coração, guardar os meus sentimentos, saber lidar com as minhas emoções, saber lidar com o meu mundo interior. Por quê? Nós aprendemos que o ídolo, ele não nasce fora. Ele nasce aonde? Dentro da gente. Se ele nasce dentro da gente, ele não nasceu porque alguém colocou. Ele nasceu porque nós o criamos dentro de nós. Depois nós vamos externar isso. Amém? Quando nós falamos, por exemplo, sobre o pecado, quando nós falamos sobre queda, sobre errar o caminho, nós precisamos entender algo. Abre aí para nós, por favor, Márcio, em Tiago capítulo 1, versículo de número 13. Olha como é importante nós guardarmos o nosso coração. Olha o que Tiago diz. Não é Deus que tenta. Deus pode colocar você à prova para você mesmo revelar o que está no seu coração. Mas Deus, ele não é tentado pelo mal. Então por que é que eu caí? Por que é que eu fui até aquele lugar? Por que é que eu fiz aquilo? Está aqui a resposta para você. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Vai o próximo. Mas cada um é atraído, quando é tentado, quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, são os nossos desejos mais íntimos que estão sendo colocados para fora. Tudo aquilo que está dentro de nós está sendo alimentado. E um dia nós vamos externar isso. O que aconteceu? É importante nós entendermos esse ponto, porque aí nós vamos entender agora o que é que Paulo disse no versículo número 24. Já que rejeitaram Deus, foi Deus que rejeitou as pessoas? Foram as pessoas que rejeitaram Deus. Automaticamente, se nós, sendo cristãos ou não, todo ser humano, ele já nasce com um desejo de adorar. Se ele não adora a Deus, ele adora alguma coisa. E adorando alguma coisa, ele pode adorar ele mesmo, acariciar o Deus dentro dele. O que ele vai fazer? Ele vai exteriorizar isso. Como ele rejeitou Deus, Deus fala assim, agora desce ladeira abaixo. Agora você vai ver o que vai acontecer, sem eu colocar freio nenhum, o que vai acontecer na vida de vocês, que não querem ouvir a minha voz. Olha que interessante. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelos desejos, a concupiscência, as paixões da carne, de seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo mais a criatura do que ao Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus entregou, deixou eles aos sentimentos que eles querem, e por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Contrário à natureza é contrário àquilo que Deus criou. Ele está dizendo aqui do que? Lesbianismo, não é isso que está dizendo aqui? Não é isso que está dizendo a palavra? A palavra está dizendo, eu não estou dando a minha opinião, estou lendo a Bíblia. Amém? Então as pessoas falam assim, o apóstolo é homofóbico. Não estou dizendo nada disso, estou ensinando a palavra de Deus. Deus sempre vai amar o ser humano,
Mas Deus nunca vai amar o pecado. Deus ama o pecador e não importa a condição que ele esteja, Deus estende as mãos e o chama sempre a se arrepender e transformar a vida dessa pessoa. Mas a pessoa que entrou por este caminho foi uma pessoa que decidiu largar Deus e levantar o seu próprio Deus dentro de si mesmo. Ainda que falando o nome do Deus da Bíblia, mas não é o Deus da Bíblia. Amém? Deus da Bíblia, ele disse isso aqui, ó. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Palavra do nosso Senhor. Não é invenção da minha cabeça. Apóstolo, por que é que Deus permitiu que as pessoas vivessem segundo a vontade delas, não matou elas, e elas ainda muitas vezes abrem igrejas, elas colocam o nome que querem, crescem debaixo de tudo errado, mas crescem, e contrário aos valores da palavra de Deus. Por que que Deus permitiu? Fiz questão de anotar. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Olha o que Apocalipse 22, versículo 11 diz. Quem é injusto, olha que conselho é esse, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja mais sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Sabe qual é o conselho? Já que você não quer o que Deus disse para você que tem que ser, e é a palavra dele, boa, perfeita e agradável para você, então pode descer ladeira abaixo. Por quê? Porque você estará acumulando um monte de coisa para a fogueira do inferno. Romanos capítulo 2, versículo 5, nós vamos chegar lá, em outras ministrações. Romanos 2, 5. Mas segundo a dureza e teu coração impenitente, que não se converte, não aceita a verdade de Deus, você ajunta em tesouras, volta lá, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Às vezes nós pensamos assim, aquilo está acontecendo e Deus não está fazendo nada. Aquilo ali está acontecendo, Deus não está fazendo nada. Aquela pessoa está pregando, está fazendo aquilo, Deus não está fazendo nada. Aquela pessoa faz aquilo, Deus não está fazendo nada. Na verdade, Deus deixou a pessoa fazer o que ela quer para no dia do juízo ter lenha para o fogo. Quem está entendendo? Apóstolo de Deus, eu não quero. Eu não sei. Eu tendo a dizer que eu louvo a Deus pelos dias de hoje. Um dia como hoje, uma ministração como essa. Porque quantos de nós na igreja, a começar por mim que prego, eu não posso ser legalista aqui e falar que eu sou perfeito aqui atrás desse leão, com o poder do microfone nas mãos, na internet, descendo a língua em todo mundo e falando que todo mundo é imperfeito e eu sou perfeito. Eu não posso ser o maluco de fazer um negócio desse. Por isso eu só posso louvar e agradecer a Deus pela graça,
pela misericórdia dele sobre a minha vida, assim como a vida de muita gente dentro da igreja. Mas era interessante uma coisa que acontecia, embora sempre foi pela graça e pela misericórdia. Mas o sacerdote, ele não entrava sempre no Santo dos Santos. Ele tinha data específica para ele entrar na presença de Deus no Santo dos Santos. Interessante que o sacerdote, ele não sacrificava pelo povo. Antes de sacrificar pelo povo, ele sacrificava por quem? Por quem que ele sacrificava? Alguém sabe? Ele sacrificava por ele mesmo, para que ele tivesse a expiação. Como que era o sacrifício? Ele pegava um animal, sacrificava o animal, o sangue daquele animal era o sangue que tipificava o sangue de Cristo para perdoar os pecados do sacerdote. Ponto. Isso tudo é fé. Amém? E é uma lei dada por Deus. Então o sacerdote vai lá e sacrifica por ele a Deus, aquele sangue perdoa os pecados dele, agora sim ele pode ir lá e sacrificar pelo povo. Traduzindo para os dias de hoje, vamos pegar assim, o pastor, o apóstolo, o líder da igreja vai lá e sacrifica por ele, pela vida dele, para que ele seja perdoado dos seus pecados. Aí depois ele pode pegar e orar pelas pessoas, sacrificar pelas pessoas. Isso é um ritual. Ou seja, nós não vamos mais matar um animal. Amém? Cristo já veio e todos os animais apontavam para Cristo. Mas agora nós, primeiramente, nós nos purificamos no sangue de Cristo pela fé. Amém? Aí nós, arrependidos dos nossos pecados, pedimos perdão a Deus, confessamos os nossos pecados, arrependemos, abandonamos eles, nos purificamos, para depois entrar na presença de Deus em sacrifício pela vida das pessoas. Isso é muito sério, sim ou não? Mas olha só, quando o sacerdote entrava, ele corria um sério risco de morrer lá dentro. Então ele ia amarrado com uma cordinha na cintura, porque é o seguinte, pensa comigo, se aqui é a olho nu, eu pegar, subir aqui nesse altar, Deus mandar um raio na minha cabeça, que eu vim aqui orar por você, quem topa subir no altar para orar? Quem tira meu corpo daqui de cima? O apóstolo lá em cima e Deus fulminou ele, né, irmão Zé? Deus fulminou ele lá, eu vou lá tirar o corpo dele? Imagine, você não sabe se o sacerdote está vivo ou não, ele entrou na presença de Deus, demorou para sair. Quem tem coragem para entrar para ver se Deus matou ou não? Porque se Deus matou o sacerdote, que segundo a palavra é separado para Deus, eu, mero mortal, vou entrar lá? Vou nada. Então puxava a cordinha, quando puxava a cordinha, se ele tivesse morrido, já trouxe ele, está tudo certo. Mas o que isso tudo tem a ver com a palavra de Deus? O que tudo isso entra para a nossa vida? Que tendo nós tivemos a oportunidade de conhecer essa grandeza de Deus, esse amor de Deus, tivemos a oportunidade de ter o nosso encontro com Cristo. Agora então nós aprendemos que como sacerdotes, todos somos reino de sacerdotes, todos sacerdotes, nós precisamos andar de maneira condizente com a palavra de Deus. Amém? Claro isso para nós? Então nós olhamos e falamos assim, mas apóstolo, a gente falha também. Como que a gente pode pregar um negócio desse se a gente tem a nossa falha? Mas o que eu entendo da palavra de Deus é que nós não aceitamos, não abraçamos deliberadamente o pecado, não deixamos de lutar contra o pecado, não deixamos de lutar contra as paixões da carne, não nos entregamos a isso, pelo contrário, nós estamos olhando para a palavra de Deus e batendo no peito, como Paulo bateu e disse, miserável homem que sou, que muitas vezes eu me encontro na lei na minha carne, a carne querendo fazer coisa que não deveria fazer,
mas eu encontro em mim a lei de Deus e eu vou degladiando a verdade de Deus com os desejos da carne, entrando naquela luta direta. E a gente poderia dizer de um monte de bichos, de monstros, de ídolos que a gente dentro da gente, que a gente luta contra. Apóstolo, diz para a gente o que é que aconteceu com essas pessoas aqui que a Bíblia está narrando. Espero que nós não entremos neste rol. O que aconteceu com elas de verdade? O que aconteceu foi o ego. Egolatria. Adoração do seu próprio ego. Eu preciso satisfazer a minha vontade. Eu preciso satisfazer os meus desejos. Eu preciso realizar aquilo que está dentro de mim. Eu preciso satisfazer. Aí a gente começa muitas vezes a dizer que nós, como cristãos, temos um monte de direitos. E nós já ministramos aqui que tem muitas coisas que Deus nos permite viver, seja o passeio, ter um bom trabalho, ter um bom salário, comprar boas coisas, ter conforto, mas o que Deus não permite é que essas coisas tomem o primeiro lugar na nossa vida, porque tudo aquilo que tomar o primeiro lugar na sua vida foi colocado no lugar de Deus. Então você pode ter colocado um esposo, uma esposa, um filho, o dinheiro, alguém, patrão, um time de futebol, você pode ter colocado ele no lugar de Deus. Porque me perdoe os fanáticos, que dependendo do time que estiver jogando naquele dia, quando é Copa então, gente, já teve época de Copa que a igreja estava aberta, que a gente não sabia se as pessoas iam vir ou não. Eu não mudei culto não, bora fazer culto. Que negócio é esse de mudar culto por causa de Copa? Vai ter o clássico Corinthians e São Paulo? Vamos mudar? Nós somos adoradores de Deus ou nós somos adoradores de futebol? O que é principal para nós? O que quando nós perdemos, nós automaticamente perdemos o sentido de adorar a Deus? É porque aquilo que você perdeu era o seu ídolo. Perdi aquilo, não vejo mais motivação nenhuma em adorar a Deus. É porque aquilo que você tinha era o seu ídolo e lhe foi tirado. Quem está entendendo, amiga misericórdia? A egolatria, ela olha para dentro de si. E são 3 pontos que uma vez eu ouvi isso, eu falei, é verdade. 3 pontos que andam unidinho: poder, dinheiro e sexo. Poder, dinheiro e sexo, que leva as pessoas a cair da graça. Quem está entendendo? E você pode perceber que todas as coisas que aconteceram com aqueles que rejeitaram a Deus e abraçaram o seu próprio ídolo, eles caíram justamente nisso: poder, sexo e dinheiro. É o que eu quero, vou satisfazer. Já ouvi algumas vezes as pessoas dizendo assim na igreja: não é isso que as pessoas querem. Se a gente não der o que as pessoas querem, elas não virão na igreja. E a gente quer que as pessoas venham na igreja. Ué, a igreja é um lugar de gente santa que vem para adorar a Deus. Qual a motivação que a pessoa tem para estar na igreja? Adorar a Deus. Se não for para adorar a Deus, a gente não precisava ter passado esse perreio para chegar aqui por causa da chuva. Se fosse para tomar um café comigo, você marcava na sua casa, a gente ia numa padoca, a gente tomava um café e resolvia o problema. Nós estamos aqui, todos reunidos em torno de uma mesa, a mesa da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui e todos devemos estar motivados em vir aqui para adorar a Deus. Não faz sentido nenhum, algumas coisas. Por exemplo, faz sentido um corintiano ir no estádio de futebol e ficar no meio da torcida do São Paulo torcendo para o Corinthians? Não vai dar certo esse negócio.
Mas também não adianta um torcedor, seja de qual time que for, no dia que seu time está jogando, ele vai lá e em vez dele torcer pelo time dele, ele está torcendo lá pelo cara jogando golfe. Ou ele está torcendo pelo cara que está jogando tênis. São ambientes diferentes, propostas diferentes. Você está fazendo uma coisa que você gosta no lugar errado. A mesma coisa é estar na igreja com a motivação errada. É você estar na igreja, mas não estar motivado no seu relacionamento com Deus. Você está motivado em satisfação do seu ego. E isso pode acontecer até mesmo no altar, até mesmo na pregação. Pregar o que eu gosto, pregar o que as pessoas gostam, cantar o que eu gosto, cantar o que as pessoas gostam. Nós precisamos entender, lógico que existem gostos musicais. Eu não estou falando que isso é pecado. Eu não estou falando que é pecado nós nos alegrarmos com a palavra que nós estamos pregando, porque a alegria é nossa, mas a glória é de quem? De Deus, mas nós temos que nos alegrar. É um direito nosso. Eu vou ficar triste que Deus me usou? Eu vou ficar triste que Deus fez um milagre? Eu vou sair cabisbaixo porque todo mundo ficou feliz no culto? Não, pelo contrário. Vamos glorificar a Deus, ver as pessoas felizes, as pessoas empolgadas. Mas agora às vezes nós olhamos pessoas nos estádios de futebol chorando e gritando, crianças apaixonadas pelo seu time, e nós olhamos para a igreja, as pessoas, não sei se eu vou não. Não é legal não, aquilo que o apóstolo está pregando não é o que eu quero não. As pessoas motivadas, errados nos lugares que deveriam estar, só que estão motivadas erroneamente. Quem está entendendo? Seu ego. Outra coisa que, se nós queremos uma vida extraordinária, nós temos que tomar cuidado é com o hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca pelo prazer. E é para a pessoa, o único propósito da vida, eu ter prazer. Todos nós fazemos as coisas porque nós procuramos ter prazer naquilo, sim ou não? Lá em casa, às vezes, a gente compra umas polpas assim, e modéstia à parte, eu faço um suco que fica top. Fica top. E aí você compara aquela polpa com suco de caixinha, ou com qualquer outra coisa, e fala assim, não, é top demais daqui. Tipo, vai 2 litros, 3 litros fácil do suco, fica muito gostoso, fica top. Todos nós gostamos de coisas boas que nos satisfazem. Então, o que nos motiva é o prazer. É o prazer pelo sabor da comida. Às vezes, até mesmo o grande problema de você mudar a nossa mente é o prazer imediato. Por exemplo, a comida é um prazer imediato, sim ou não? Quando você está meio estressado, meio nervoso, tem muita gente que vai descontar no quê? Na comida, porque vai trazer um prazer imediato, mas depois vai trazer um problema ao longo do tempo também, seu peso, aí depois o seu peso vai trazer problema nas suas articulações, e assim vai indo, os outros problemas, tudo por causa de um prazer imediato. Se nós irmos pelo prazer imediato e entender que ter o prazer na vida é o único sentido que existe, a gente se perde. O que aconteceu justamente com essa sociedade que Paulo está mostrando é que eles foram egocêntricos e que eles foram também hedonistas. Ou seja, eu quero ter prazer. Eu tenho prazer em ter um relacionamento com outro homem. Então pronto, isso é prazer para mim, é um direito meu. Eu tenho prazer em ter um relacionamento com outra mulher. Então isso é um prazer para mim, é um direito meu. Eu quero ser feliz. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus aceita. Não, peraí, Deus te ama, Deus não aceita. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós não estamos aqui em qualidade de juízes. Nós estamos aqui em qualidade de esclarecedores e entendedores da palavra de Deus para as pessoas e para nós. Amém? Porque se existe um peso para quem não conhece, existe um peso maior ainda para quem conhece. Ou seja, a vara para suas costas é uma, a vara para minhas costas é outra, muito mais fininha.
E mais, porque a mais grossa só marca assim, né? Uma tora batendo nas costas marca. Mas aquela vara fininha que vem e corta, é para as costas dos filhos. E Deus não tem problema nenhum em corrigir você. E saiba de uma coisa, que todas as vezes que Deus vier te chamar a atenção, todas as vezes que Ele pegar a varinha e te corrigir, louve a Deus. Por quê? Porque Ele não te abandonou. O problema é quando Deus se calar. Aí você vai se enganar. Por quê? Como eu estava ministrando, numa época do Antigo Testamento, as pessoas temiam muito. Por quê? Porque via algo acontecer naquele momento, na hora. Aí você fala, não, morreu. Hoje, as pessoas, nós, e vou me colocar nesse grupo, podemos estar achando que estamos vivos, afinal de contas não aconteceu nada. O emprego continua no mesmo lugar, o dinheiro continua no bolso, mas Deus não está mais com você. E é isso que nós precisamos analisar, quem está entendendo? Quer ver um texto clássico para nós, fácil? E eu falei assim, meu Deus do céu, é muito claro para nós. Quer ver, deixa eu dar 2 textos para vocês. Vamos ler Gênesis 3, e versículo 6. Olha o que aconteceu, como foi que o pecado entrou. Olha a sequência. Se não é o que a Bíblia está dizendo para a gente, não é a mesma coisa que a gente passa. E viu a mulher, diga assim comigo, e viu a mulher. Então, primeiro o que ela fez? Ela viu. Os olhos são os portais da alma. Ela viu. Depois dela ver aquela árvore, chamou a atenção e disse que ela era boa para si comer. Encheu a boca d'água. Vai pegando a linha de raciocínio. Quem já viu uma coisa mais ou menos nessa sequência? Você estava passando numa padaria bem chique e de repente você olhou na vitrine. Aí você viu aquele bolo de sonho de valsa, aquele de ouro branco, fresquinho, que acabaram de colocar lá. Ele piscou para você. Aí você, encheu a boca de vontade, tremeu a carne, desejou. Ela lembrou que Deus tinha dito não? Ela cobiçou. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Ela viu, ela já imaginou, ela já sentiu o sabor, falou, eu preciso disso. E árvore desejável para dar entendimento, ia satisfazer não somente os olhos, ia satisfazer dentro dela. Ela queria também independência. Ela ficou cega por aquilo que ela mesma havia alimentado. E aí ela tomou do seu fruto, comeu, deu para o marido dela e ele também comeu. Quem nessa narrativa parou para pensar na lei de Deus? Nenhum. Por quê? Porque o pecado cegou eles. O desejo do coração deles fez com que eles desobedecessem a Deus. Eles eram seres de outro mundo ou eles eram seres humanos? Adão e Eva era ser humano ou era mitologia? Ser humano. Quem é ser humano aí? Você ainda é ser humano? Ser humaninho? É desse mesmo jeito. Não, não é, apóstolo. Posso te dar outra história? Juízes. Juízes, capítulo número 16. É a história de um homem chamado Sansão. O que aconteceu com Sansão? Um homem nazireu, um homem que tem aliança com Deus, um homem tão forte que todos temiam ele. Um homem que tinha aliança, cheio do Espírito Santo.
Só que eu não vou nem passear na vida dele, vamos pegar só no ponto que ele já vai para o final da história. Diz a palavra que ele brincava com o poder e brincava com o sexo. Por quê? Porque ele tinha força. Quem tem força tem poder. Ninguém podia com ele. Amarrava ele estourava tudo. Amarra com corda, amarra com vinho, amarra o que for, nada segura o homem. O cara é temido por todos os filisteus. Ninguém pode com ele. É um homem cheio do Espírito Santo, cheio de força. Só que ele sabe qual é o voto do nazireu. Não podia tocar em nenhum animal morto. Já começa ali porque ele mentiu de onde ele pegou o mel do leão, que estava no leão morto. Mas nem nisso eu vou trabalhar. Mas olha só o que acontece. Nós vemos que ele era um homem que brincava com a área sexual e brincava com o poder. Ele viu uma menina, se apaixonou por ela, que era essa daqui. Falou para o pai dele falou assim, tem tantas mulheres aqui no meio do povo, você vai se engraçar com uma mulher que não tem aliança com Deus? Ah, mas eu gostei, meu coração está apaixonado por essa mulher. Mas filho, tem um monte de mulher aqui dentro do povo que adora a Deus. Esse povo é atrapalhado, vai atrapalhar seu coração. Mas eu quero, papai. Meninão. Foi lá, tomou uma menina, depois deu um rolo também, ficou sem ela. Mas um dia, ele colocou os olhos numa mulher e essa ganhou o coração dele. A Dadá. Dalila era terrível. Sansão olhou para ela. Ah, irmão, essa é a mulher dos meus sonhos. Essa é a mulher que eu queria. Meu Deus, Xenébia. Se apaixonou pela mulher. Os filisteus descobriram isso. Entraram num conchavo com ela. Nós precisamos descobrir da onde vem a força desse cara, para a gente poder vencê-lo. E você vai ver que ele já estava brincando com o poder que ele tinha. Ele já brincava com os enigmas, eles já se achavam melhor. Ele é o tal. A gente estava aqui adorando ao Senhor um pouquinho antes de iniciar o culto. A gente estava louvando o Senhor com aquele louvor, quero ser como criança, te adorar pelo que és. O Sansão, no começo, ele era uma criança dependente de Deus. Depois ele falou, sou forte, eu posso andar com as minhas pernas, eu sei tomar as minhas decisões, eu já sou maduro. Mas você vê que o pecado cegou ele. Cegou por quê? Nós aqui, homem, olhando a parada aqui, falamos, ele é muito tonto. Mas quantas vezes as mulheres não ganham o nosso coração? E a gente fica tonto. Sim ou não? Em homens? Sim ou não? Né? Ganhou, ficou bobo, tontinho. E aí o tontão caiu que nem um pato, amor da minha vida. E ela começou a perguntar, de onde vem essa força tua, Sansão? E aí ele começou a brincar. Me amarre com isso. E a mulher, gente, pensando aqui com os meus botões, se eu pegar e mentir para uma pessoa que se fizer aquilo, consegue me prender, a pessoa faz isso, a pessoa quer meu bem? Sim ou não? Não quer o meu bem. No mínimo, se ele tivesse com a visão aberta, a mulher fizesse, a primeira vez que amarrasse ele, ia dizer o que para ela? Sem vergonha, você quer me matar? Você quer o meu fim? Estou largando você agora, estou indo embora. Você não quer o meu bem? Você quer me matar. Você está tramando com alguém. Não, mas ele já estava entregando o coração dele. A Bíblia diz, não dê o teu coração às mulheres. É bíblico. Ele entregou o coração para aquela mulher. E um dia, num cafuné, ele chegou e falou assim, vem cá, Sansão. A Dalila sabia fazer o cafuné no Sansão. Sansão,
Você está tirando uma com a minha cara, você não confia em mim, você não me ama. De onde vem sua força? Aí ele já estava com o coração revelado. O que ele faz? Está aberto aí, Márcio? Vamos ler aí. Capítulo 16, versículo de número 17. Coloca no versículo 17, que é longa a história, já contei ela. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi dessa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Isso tudo é ensinamento para nós. Talvez olhemos para essa história e só olhemos a questão de uma mulher. Mas o que é que tem ganhado o teu coração, que tem quebrado a tua aliança com Deus? Esses homens, segundo a palavra de Deus nos diz aqui, eles decidiram, ao invés de ter aliança deles com Deus, depois de tudo que Deus fez, abandonaram a aliança com Deus e se entregaram aos seus próprios desejos. E Deus falou: agora vocês façam o que vocês quiserem. Lá no final, nós daremos fim nisso. Nós vamos conversar lá no final. Por isso que Apocalipse disse: aquele que é justo, caminhe em caminho de justiça. Aquele que santifica, continue se santificando. Há sentido nisso. Mas aquele que decidiu largar, meu irmão, não fica meia boca. E se não é um conselho dizendo, vai lá e pratique o mal mesmo. Não, não. É que você tome um posicionamento, ou uma coisa, ou outra. E não brinque. Nenhum de nós devemos brincar com a carne. Brincou com a carne, ela é bem forte para vencer. Ela não é fraca. Nós é que nos enfraquecemos. Ela continua na força dela, ela grita, ela lateja, ela clama dentro de nós pelas coisas que não são segundo a vontade de Deus. Quem está entendendo? Talvez seja uma das pregações mais claras sobre as lutas que nós temos, que vamos alimentando dentro de nós. Aqui as pessoas estão mostrando aqui, segundo o que Paulo está dizendo, para a sociedade romana, está dizendo para um povo que recebeu uma revelação de Deus, que eles estão rejeitando o que é a verdade de Deus por uma mentira, trocando uma realidade bíblica por uma mentira do homem. Não, você vai descobrir que isso não tem nada a ver. Lá na frente dá tudo certo. Não coloque a tua vida em perigo com aquilo que você acha. Coloque a tua vida naquilo que você tem certeza que é a palavra de Deus. Sansão brincou. E assim, várias vezes ele se livrou, né? Deus estava com ele.
Até hoje Deus tem estado contigo, Deus tem estado comigo. Amém? Não vamos vacilar. Precisamos ver, é a parte mais importante da nossa vida. Eu quero tomar aqui emprestada as palavras naquele louvor. Eu acho que é o Moreninho da Trazendo a Arca, quando ele canta aquele louvor. Não se esqueça de medir a que distância você está de Deus. Porque você fica insensível e você vai achando porque Deus te livrou um dia, Ele te livrará hoje. E você esquece de medir a que distância você está de Deus. E às vezes Deus já não está mais conosco. E se Deus não estiver conosco, nada vale a pena. Nada vale a pena. Grande problema de Saul, o primeiro rei de Israel. Quando o Samuel diz, Deus tomou de ti o teu reino e passou para outro. O Saul, em nenhum momento ele para e diz, eu me arrependo. Pelo contrário, ele vai dizer para Samuel, só não faz eu passar vergonha na frente das pessoas. Por quê? Porque se Samuel não sacrificasse com ele, o povo abandonaria ele. Ele não amava mais a Deus. Ele não se importava, ele não tinha mais temor no relacionamento dele com Deus, a ponto de se tornar insensível. E a gente sabe o fim trágico dele. Todas as pessoas que abandonaram a Deus, não foi Deus que fez o mal contra a pessoa. A própria pessoa abre a porta para que o mal venha sobre ela. Quando nós olhamos para esse texto de Romanos capítulo 1, é um texto que traz muita tristeza, que nos leva a pensar, a avaliar com seriedade e não brincarmos com as coisas santas. É palavra para você, mas é palavra para mim também. É palavra para todo ser humano. Cuidado com o que você alimenta dentro do teu coração. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com o que você deseja. E cuidado se você anda alimentando isso. Porque um dia, esse Deus que você alimenta pedirá o sacrifício da tua alma e você o dará. Porque você alimentou ele e ele se tornou mais forte do que você. É a bebida, é o sexo, as drogas, prostituição, o poder, o dinheiro. Um dia ele vai pedir o sacrifício da tua alma e você não vai negar. Sabe por quê? Porque você alimentou alguém mais forte do que você mesmo. Você está alimentando um monstro. Você está alimentando um ser dentro de você que te leva para a destruição. Apóstolo, é uma palavra muito séria essa. Porque se você passar em muitos lugares, quando você vai servir um sopão na rua, você vai ver que existem pastores, presbíteros, pessoas que um dia estiveram dentro da igreja e não têm forças para voltar para o caminho do Senhor. Está disposto a colocar tua vida à rifa? Colocar tua cabeça a prêmio? Porque muitas pessoas, e eu também não consigo. Às vezes a gente, estando do lado de cada margem, a gente olha e fala assim, eu não sei como uma pessoa consegue largar o altar e viver a vida agora assim. Não consigo, por exemplo, um pastor, que nem uma vez eu ouvi um pastor dizer, falar assim, nossa, eu estava de férias. Ah, legal, é bom. Nossa, eu não queria nem voltar. Como assim você não queria voltar para cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Você não ama aquilo que você faz? Deus tira.
Deus tira. Você vai tratar com irresponsabilidade? Deus tira. Porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É palavra dura, mas é uma realidade. E nós vemos na palavra de Deus, seja a Eva, seja o Sansão, seja o povo de Israel quando sai do Egito, seja o povo quando eles estão na terra prometida, depois da morte de Josué, que entra o período de juízes, você vai perceber uma coisa muito interessante. Eles não caíram da noite para o dia. Eles foram caindo aos poucos. A igreja contemporânea, o que tem acontecido em muitos lugares, é uma queda que tem acontecido desde lá de trás, para chegar na condição que ela está hoje. Nós que temos filhos, já estamos enfrentando um problema com que eles têm que conviver dentro da escola, do que nós temos que viver e conviver dentro de shoppings e tudo mais. Imagine o que haverá de acontecer com os netos nossos. Que mundo estamos vivendo, o que estamos enfrentando? Quem está entendendo? Biblicamente, é Bíblia. Eu não estou sendo legalista, eu estou pregando a palavra de Deus e que ela diz para mim e para toda a sociedade. Preste atenção nisso. A sociedade não interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta a sociedade. Porque se a sociedade interpretar a Bíblia, cada um vai interpretar segundo a cultura. Mas nós temos a cultura da terra ou nós temos a cultura do céu? Cultura da terra ou cultura do céu? Aí, nós entendemos que como cristãos, nascidos de novo no Espírito Santo de Deus, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, regidos por uma lei. E esta lei não é humana, esta lei é espiritual, é o Espírito Santo que guia a nossa vida. Amém? Sendo assim, nós temos dupla cidadania. Estamos aqui na terra, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele, porque nós somos de outro mundo. Qual é o mundo? O mundo de Deus. Mas nós já estamos vivendo nesse mundo de Deus, sim ou não? Sim ou não, gente? Estamos. Lógico que estamos. Como que nós não estamos? Porque mundo não significa lugar físico que ele está dizendo. Ele está dizendo de sistema. Ou nós estamos vivendo no mundo, ou nós estamos vivendo em Cristo. Apóstolo, nós comemos, nós bebemos, nós nos casamos, nós nos damos em casamento, nós investimos, nós compramos, nós desfrutamos da natureza, nós passeamos, desfrutamos de tecnologia. Isso não significa que nós estamos presos a este mundo. Quando a Bíblia fala de mundo, ela não está falando de criação. E não está falando de tecnologia, não está falando de conforto, ela está falando de valores e de sistema que rege este mundo. Quem está entendendo? Dentro da igreja, para cristãos, os valores são. Para a sociedade, os valores são outros. Os valores para a igreja, para o cristão, estão aonde? Aonde? Palavra de Deus. Os valores da sociedade estão aonde? Dentro do coração de cada um.
Por isso que existe o que é absoluto e o que é relativo. Se você perguntar para uma pessoa o que é verdade, ela vai dizer o que para você? Que verdade? A verdade é absoluta ou a verdade é relativa? A verdade para o mundo, ela é relativa. Por que ela é relativa? Depende da maneira que você enxerga. Para um, aquilo não faz sentido nenhum. Já para o outro faz total sentido. Então aquilo é verdade para um e não é verdade para o outro. Amém? Sim ou não? Isso é ser relativo. Eu acho que isso daqui está errado. É relativo. Se você fizer dessa maneira, se tornou relativo. Pode ser relativo. Realmente, você está certo. Quando nós vamos para a Bíblia, nós lemos ela. Ela é relativa ou ela é absoluta? Ela é absoluta. E o que é absoluta? Ela é a verdade. O que ela diz é verdade. Ou estamos certos ou estamos errados. Não existe relativismo bíblico. Quem está entendendo? Quando entra o relativismo bíblico, o que vai acontecer? O que aconteceu com a sociedade? Posso ler mais uma vez? Para a gente fechar o Romanos capítulo 1. Para a gente fechar esse capítulo de número 1 hoje. Tu crê nisso? Fechamos. Aproveitar que a gente está fechando. Eu quero que você tenha esse prazer comigo de nós estarmos fechando essa ministração de Romanos capítulo 1 hoje. Capítulo 1, versículo de número 1 em diante. Você acompanha comigo? Quantos meses já? 4? 5? 5 meses? Então estamos fechando 5 meses com 25 ministrações de Romanos capítulo número 1. E desde a primeira pregação a gente começou. Capítulo 1, versículo 1, que diz, leia aí comigo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, e de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isso é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho deste evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois por pesa, homens se relacionando com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento que eles obtiveram de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Palavra de Deus. Essa é a palavra que Deus deixou para nós. Desafio para a gente. Desafio para pecadores não é estar numa igreja, é ser igreja. Desafio para pecadores é ter a palavra de Deus e vivê-la. É o maior desafio para mim e para você. Se nós formos pensar como o mundo, nós vamos abrir uma igreja que seja como o mundo. Apóstolo, mas a igreja está no mundo, mas ela está para ser luz. Ela não está para ser trevas. João, capítulo número 17. João 17. João 17. Versículo de número 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo, como também... Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus orava por você, Jesus orava por mim, para que nós pudéssemos ser um com Ele, andarmos em unidade e buscarmos a Ele. Por que Deus deixou a gente aqui? No dia que nós entregamos nossa vida para Jesus, quem entregou a vida para Jesus aí? Por que Jesus não te levou? Por que Jesus não me levou? Confesso que eu queria ter ido, presbítero. Ah, Senhor, como gostaria de ter ido. Paulo, ele chegou num nível que eu espero chegar nesse nível. Não cheguei, mas eu prossigo para o alvo. Ele disse: eu não sei se é melhor eu ir, eu não sei se é melhor eu ficar. Para mim era melhor eu ir, que eu já ia embora para o Pai, já ia ficar com Cristo, guardadinho com Ele. Mas por amor de vós é necessário que eu fique. Mas eu só tenho um motivo pelo qual eu fiquei. Gente do céu, mata charada, pelo amor de Deus. Qual é a razão da sua existência a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus? Qual é a razão? Viver para Ele e mais nada. Tudo a partir dele, ele vai te permitir ter as coisas, ter família, conquistar seus bens, mas tudo para a glória dele. Porque você foi deixado aqui, você entenda, olhar por essa ótica, que Deus te deixou aqui e nos deixou para que através da nossa vida o evangelho fosse proclamado. Quem está entendendo pode dar um glória a Deus. Se você não entendeu isso ainda, é só você pegar e ler Mateus. Tem 28, presbítero? É 28, 29 ministrações de Mateus 5, 6 e 7 no YouTube para você assistir, irmão. No nosso canal, Apóstolo Adilson Ferreira, assiste lá. E uma das ministrações é essa aqui, ó. Jesus disse que os seus discípulos são o quê, ó? Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se não for para temperar a vida das pessoas, se não for para trazer os valores de reino para temperar a vida, não prestamos para nada. Versículo 14, para a gente finalizar. Vós sois o quê? Luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Você não pode ficar escondido, não tem como esconder você. Se a luz de Cristo está em você, você vai brilhar e vão notar você. Quanto mais escuro for o lugar que você tiver, mais você vai se destacar. Por quê? Existe luz em você. Quem está entendendo? Você podia. Agora era a hora do glória. Ele disse: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama, mas coloca no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Desafio para mim, desafio para você que me assiste,
desafio para você que está aqui é que olhem para mim, olhem para cada um de nós e vejam a luz de Cristo brilhando em você. É um desafio ou não é um desafio? Só que nós somos iguaizinhos àquelas lâmpadazinhas que ficam no jardim, que a bateria dela é carregada pelo sol. De dia ela está acesa? Não. De dia ela está exposta ao quê? À luz. E ela vai carregando as baterias dela, sim ou não? Depois, quando chega a noite, vem as trevas, o que acontece com ela? Ela acende, ela brilha. Querido, aqui na igreja, a gente não vai brilhar, a luz está acesa, varão. Está aqui um holoforte sobre nós. Nenhum de nós brilhamos aqui, porque nós não somos estrelas aqui. Eu não brilho quando prego, você não brilha quando canta, você não brilha quando você dança, você não brilha quando você oferta, você não brilha quando você dizima, você não brilha quando você dá glória, você não brilha quando nada disso aí você faz. Isso você recarrega sua bateria. Sabe quando você brilha? Quando você vai lá fora, nas noites escuras de alguém, nas noites escuras da sua vida, e você começa a mostrar tudo que você recebeu aqui dentro, tudo que você recebeu no seu quarto secreto de oração, no seu dia a dia. Você entra na presença de Deus e carrega suas baterias. Quando você sai, as pessoas dizem: você esteve com Ele. Você está brilhando. É um desafio ou não é? Paulo, para levar um desafio maior ainda, ele mostra o que era a glória que Moisés tinha e a glória que Deus nos convida, que eu prego para você terça-feira que vem.